E eu queria saber, você que está aí ouvindo, como é que está a sua vida? Você está sendo mais guiado pela sua voz do coração ou pelo que os outros pensam de você e esperam de você? YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que entende e abraça as dúvidas, medos e sonhos da nova geração. Este é um espaço de acolhimento, de troca, de escuta, o seu lugar de fala. E hoje a gente vai falar sobre a trajetória de uma mineirinha ousadíssima, que sempre sonhou em impactar o mundo. E um sonho grande demais para algumas pessoas, mas ela não parou enquanto não descobriu como faria sua profissão encaixar no seu propósito. E é por isso que a trajetória de Bárbara é marcada por mudanças corajosas. Sabe aquela história de que existe um propósito na vida de cada um de nós, que a gente tem que ouvir a voz do coração e seguir? A Bárbara fez isso, teve a ousadia de ouvir essa voz e mudar de lugar algumas vezes. Ela cursou comunicação e publicidade, viu que não era bem isso que fazia seu coração acelerar, mudou para relações internacionais, mas foi só quando ela chegou no mercado de trabalho que o match da profissão com o sonho da sua vida aconteceu. Lá no primeiro estágio, quando começou a trabalhar em sustentabilidade, tudo passou a fazer sentido. Mas aí, nesse intervalo, por uma ótima oportunidade, ela foi parar no mercado financeiro. Até que decidiu seguir a voz do seu coração. Tomou uma decisão super difícil de largar uma posição muito cobiçada do mercado financeiro para unir a sua paixão pela moda com o propósito de impactar o mundo. E hoje, o Le Impact, a empresa de Bárbara, impacta a vida de milhares de pessoas, criando conteúdo em torno de moda sustentável. Bárbara, é um prazer ter você aqui. Eu tô super feliz, sou sua fã, acompanho o seu trabalho e seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, Ana. Eu que sou sua fã, já acompanhava há muito tempo. A gente se acompanha, né, nas redes sociais. Eu queria que você me falasse, Bárbara, da sua história no Le Impact, porque você fez muitas mudanças radicais ao longo da sua trajetória, né? Conta pra gente, assim, pra quem tá nos ouvindo, o sentimento que você tem envolvido nesses momentos marcantes de mudanças radicais. Você sentiu medo? Foi tranquilo? Como é que você se sentiu quando teve que tomar essas mudanças, assim, essas rupturas na sua carreira? Tá. Como você disse, eu tive algumas. Acho que a primeira na faculdade, quando decidi trocar de curso. Depois, quando eu resolvi sair de uma empresa onde eu trabalhava com sustentabilidade, fui para o mercado financeiro. Depois saí do mercado financeiro para trabalhar com o Le Impact que eu tô hoje. Nunca foi fácil, sempre foi muito difícil. Tipo, de verdade, queria que fosse fácil, mas não foi. Foi decisões, assim, super difíceis, exigiram muita conversa com psicóloga, terapia, eu mesma me entender, conversar com os meus pais, para conseguir tomar essa decisão de fato, porque sempre era uma escolha, eu nunca estava deixando algo ruim para trás. Sempre foi uma oportunidade muito boa para outra oportunidade que poderia ser muito boa. Então, fazer essa troca e essa decisão, medo, insegurança, sentir que eu poderia estar sendo ingrata de alguma forma. Então, nunca foi fácil, sempre foi difícil e desafiador. Tanto deixar, quanto conseguir construir um novo caminho. Cada escolha é uma renúncia, né, Isso. Bárbara? E eu imagino que a mudança do mercado financeiro tenha sido uma mudança bem difícil, porque é uma posição que as pessoas querem, que é vista como bem remunerada, como uma carreira promissora. O que é que falou mais forte para você na hora de sair do mercado financeiro e seguir essa paixão pela moda sustentável? Perfeito. Eu nunca tinha me visto no mercado financeiro, assim, quando eu pensava na minha carreira. Não era algo que eu pensava, eu quero chegar lá, estar nessa posição. Mas na minha vida, na minha casa, eu sempre estive nesse meio. Pelas profissões dos meus pais, que sempre trabalharam com isso também. E então, foi uma forma, eu pensei sempre estive envolvida nisso, vou experimentar também, ver como funciona. E foi uma experiência incrível, aprendi demais e realmente é uma posição que te dá um certo status. Pode ser
não verdadeira, não sei direito a palavra. Mas dá um certo status e você tem uma boa remuneração. Eu tinha contato com profissionais incríveis do mercado. Então, fazer uma opção de deixar toda esse status que eu tinha, essa posição, para construir algo do zero, que, para falar a verdade, eu mesma nem sabia o que ia ser, como que eu ia fazer isso, foi muito difícil. Exigiu muito trabalho próprio. Mas o que eu pensei, o que fez esse despertar? No meu dia a dia no banco, eu trabalhava com investimento sustentável de impacto, então tinha a ver com sustentabilidade, e eu analisava empresas todos os dias. E eu via que faltava, eu não analisava empresa de moda, não via tanta empresa de moda entrando nessa frente. E eu comecei a pesquisar, porque eu sempre gostei de moda pelo lado pessoal, comecei a pesquisar sobre empresas que estavam fazendo isso, iniciativas do mercado. E foi quando eu percebi que eu queria me adentrar nesse mundo e para isso eu teria que deixar a minha posição no mercado financeiro. E hoje eu vejo assim, como eu não me arrependo, tudo acho que você vive, o que eu vivi, eu aprendi alguma coisa. Então, aprendi demais onde eu estive e contribui muito para o que eu faço hoje também. Por mais que não tenha muito a ver o trabalho, hoje eu trabalho com criação, criando conteúdo, me comunicando, uma parte mais educativa. Eu aprendi muito sobre trabalhar, sobre disciplina, sobre como me comunicar, como me posicionar frente às pessoas. Então, não foi fácil deixar, acho que até hoje não é fácil. É bom você ter eu trabalho em tal lugar. E querendo ou não, isso é bom pro nosso ego. Sim, você tocou no assunto do status, né? Você falou, não sei nem se isso é uma verdade. Talvez não fosse a sua verdade. Quando a gente é guiado aí pelo olhar dos outros, né? Porque é movido pelo que os outros acham da gente, deixa de ser a nossa própria verdade. E foi o que você fez. Porque você está contando que você passou a olhar como observador as coisas que aconteciam no seu trabalho, e isso te dá um olhar de observação e de paixão, né? Então, você estava no mercado financeiro já olhando a sustentabilidade, as Sim. empresas que sigam a tendência. E você se preparou de alguma forma para essa mudança? Eu acho que eu me preparei mais do lado pessoal, assim. Tanto de fazer terapia, autoconhecimento. Logo quando eu saí, eu já comecei um trabalho de coach para me ajudar a entender como eu ia fazer isso, qual que é o caminho que eu ia percorrer, mas eu não tinha um plano assim, eu vou sair e aí eu vou fazer isso de trabalho, é assim que eu vou ganhar dinheiro, é assim que eu vou fazer isso, aquilo. Isso eu não tinha. Eu acho que eu tinha mais um preparo interno para eu aguentar a decisão que eu tinha tomado, sabe? Não que isso não tenha me feito questionar, sofrer depois de jeito nenhum, mas acho que foi mais um preparo nesse sentido e não que eu saí já com um plano de quais eram exatamente meus próximos passos. Isso não aconteceu. E depois? Você teve que se preparar? Depois que você tomou a decisão e aí embarcou ali nesse caminho? Tive, mas eu percebo que eu aprendo mais no dia a dia fazendo as coisas do que um planejamento muito seguindo a linha, sabe? Ou quando eu fiz esse trabalho de coach, ela me ajudou muito. E uma frase que ela me falou, que todo dia, quando acontece alguma coisa, essa frase vem na minha cabeça de novo. Que é um movimento seu e tudo se movimenta. Então, pode ser que eu não tinha planejado, por exemplo, eu nunca tinha planejado que eu ia estar num podcast falando sobre isso. Mas foi algum movimento meu que me fez fazer algo que me fez chegar até conversar com você, por exemplo. Então, talvez muitas coisas não estivessem planejadas, mas quando você começa a experimentar e a fazer, elas foram acontecendo. Sim, que legal. E você é empreendedora hoje? Sim, acho Você que já sim. tinha se visto empreendedora? Já tinha se imaginado? É difícil? Nunca tinha me imaginado, tanto que quando eu comecei esse trabalho de coach, eu até revisitei o material que ela fez pra mim pra vir aqui. E aí estava escrito assim: começou o trabalho dizendo que queria voltar para o mercado corporativo e que nunca empreenderia. Saiu com o La Impact formado. Né? Então, não era assim algo que eu me via, que eu pensei que ia acontecer.
Por exemplo, eu tenho amigos que eles querem empreender e que estão em empresas hoje que eles, eu vou ter os meus skills, vou formar minhas ferramentas aqui nessa empresa, para quando eu sair eu conseguir ter capacidade de empreender e fazer a minha. Eu nunca pensei nisso, aconteceu desse jeito e eu segui esse caminho. Mas acho que com certeza todas as ferramentas que eu levo das minhas experiências anteriores me ajudam muito para o que eu faço hoje. Sim, e por que a moda sustentável? Por que esse assunto é importante? Tá. Moda, pessoalmente, eu sempre gostei. Nunca tinha pensado em estudar ou trabalhar com isso. E a sustentabilidade, eu sempre gostei de trabalhos sociais, de ajudar o próximo, de fazer algo que eu sentia que eu estava contribuindo para o mundo e para as pessoas, assim, desde pequena. E aí, quando eu fui fazer meu primeiro estágio, eu pensei, seria muito interessante unir isso com uma remuneração financeira. E o meu primeiro estágio foi em sustentabilidade. E depois disso eu vi que eu não conseguia fazer mais nada que eu não visse um propósito e um impacto no mundo. Pra eu ver que as minhas ações estão impactando as pessoas, o mundo, de alguma forma, contribuindo. E por que a moda sustentável? Porque é uma indústria que é super poluente e pouco falada. Hoje vem, talvez, trabalhando um pouco mais esse assunto, mas não é tanto como você vê energia renovável, reflorestamento, claro que são todos importantes, mas essa é uma questão super importante e que a gente pode mudar com atos do nosso dia a dia também. Atos simples, né? Porque a gente compra roupa e faz o que com ela e compra da onde? Exato, são coisas do nosso dia a dia que a gente consegue mudar, que às vezes a gente nem realmente pensou sobre isso, porque não foi educado sobre o tema, porque não se fala. Então, o meu objetivo hoje é trazer esse tipo de informação para as pessoas sobre os impactos da moda, quais escolhas você pode ter, e que essa informação chegue em pessoas que naturalmente não iriam atrás desse assunto, sabe? Que o assunto tem que chegar até elas. Que eu acho que isso é super importante. E por isso resolvi falar sobre sustentabilidade na moda. E como a gente te encontra? Como é que veio esse assunto, todo esse conteúdo legal que você Instagram, @leimpact. Depois eles colocam um arroba aqui para vocês saberem, podem encontrar lá. E pode mandar mensagem pra gente conversar, trocar conhecimento, dúvidas. Eu adoro responder dúvidas, então entrem lá. Aproveita e deixa uma mensagem para quem está ouvindo. A gente está fazendo um podcast para a nova geração, então o pessoal que está querendo colocar a vida profissional aí, né, em caminho, está tendo várias experiências, começando a carreira. Então, que mensagem você deixa para essa turma pela experiência que você passou? Perfeito. Eu acho que a minha mensagem seria investir em autoconhecimento próprio, tanto pessoal quanto para o seu caminho, sua trajetória profissional. Porque acho que quando a gente investe em autoconhecimento, entende quem nós somos, o que nos motiva, a gente desamarra crenças limitantes que a gente traz da nossa vida, de diversos aspectos da vida. E fica mais fácil enxergar que o seu sucesso profissional, o seu sucesso pessoal, ele não é único. Cada pessoa tem o seu, que você não precisa seguir o mesmo dos seus pais, por exemplo. Então, a minha dica seria investir em autoconhecimento. Muito bom, Bárbara. Obrigada por essa história linda. E eu convido você a refletir. Eu, escutando a Bárbara aqui, eu mesma faço uma reflexão de que propósito não é uma coisa assim tão difícil de encontrar, uma palavra tão abstrata. Foi algo simples na sua vida, né, Bárbara? Ela colocou o coração dela aonde o olhar dela estava, juntou com os talentos e com coragem seguiu. É claro que a gente vai ter medo, vai ter insegurança, mas com observação, curiosidade, empenho, preparo, é possível construir esse caminho. A rede de relacionamentos, a Bárbara se apoiou em ajuda, né? O autoconhecimento, e vários caminhos chegam no mesmo lugar. Ela saiu de comunicação e publicidade, passou por relações internacionais, foi para o mercado financeiro, mas está aqui hoje dedicada à sua paixão pela sustentabilidade e pela moda. E eu queria saber, você que está aí ouvindo, como é que está a sua vida? Você está sendo mais guiado pela sua voz do coração ou pelo que os outros pensam de você e esperam de você? E a coragem para enfrentar os seus desafios, vale a pena buscar o autoconhecimento.
E se você gostou desse bate-papo, da nossa conversa, eu convido você também a mandar sua história no e-mail contato@anapaulaornos.com.br, Ornos, H-O-R-N-O-S, e mande a sua história, que a gente vai ficar muito feliz aqui em ouvir você também. Obrigada e até o próximo episódio do YesCast.